Leitura da Bíblia, o livro do profeta Isaías. Boa tarde com Jesus. Nós vamos continuar com a nossa leitura. E vamos iniciar hoje, com a permissão de nosso Deus, o capítulo 23 do livro do profeta Isaías. O título deste capítulo é A Ruína e Restauração de Tiro. Peso de Tiro, uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente de Sião, que vinha com muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Como quando se ouviram as novas do Egito, assim haverá dores, quando se ouvirem as novas de Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha, e esta porventura vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Quem tomou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envelheceu os mais nobres da terra. Passa como Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã para que se destruísse as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás de alegria, ó oprimida virgem. Filha de Sidom, levanta-te, passa a Quitim, e ainda ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, ainda este povo não era povo. A Síria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus palácios, porém converteu-a em ruína. Uivai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta entregue ao esquecimento. Faça as doces melodias, canta muitas canções, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua arrogância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Predição do castigo de Israel, capítulo 24. Eis que o Senhor esvazia a terra e a dessola, e transtorna a sua superfície e dispensa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva
como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como o que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Planteia o mosto, enfraquece a vida, e suspiram todos alegres de coração. Cessa o foguedo dos tamborins, acaba o ruído dos que exultam, e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Toda a alegria se escureceu. Desterrou-se o gozo da terra, na cidade só ficou a desolação. A porta ficou reduzida a ruínas. Porque assim será no interior da terra e no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos, quando está acabada a vindima. Estes alcançarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor, exultarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo, mas eu disse, emagreço, emagreço, ai de mim, os pérfidos têm tratado perfidamente, sim, os pérfidos têm tratado perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, e de todo está rompido a terra, e de todos é movido a terra, de todo cambaleará a terra como o êmbrio, e será movida e removida como a coxa de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião, e em Jerusalém, e perante os seus anciões gloriosamente. Capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltaste-ei, e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo do estranho, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Por isso te gloriará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque fostes a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade, e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro.
Como o calor em lugar seco, assim abaterás o impento dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutano gordo e com vinho velho, bem purificados. E destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, a nossa salvação. Gozaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo, e estenderá suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá a sua altivez com as cidades das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abatê-la-ás e derrubá-la-ás por terra até ao pó. Senhor Deus, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa salvação, ó Pai. No Senhor esperamos quando vêm as tempestades, quando vêm as lutas. Nós esperamos neste esconderijo. Nós esperamos no nome do Senhor, porque torre forte é o nome do Senhor. E para ela correrá o justo. Somente o justo encontra este refúgio, ó Pai. E nós agradecemos porque o Senhor tem nos colocado neste refúgio, neste esconderijo do Altíssimo, nesta palavra revelada. E agradecemos a Ti e pedimos, ó Pai, que o Senhor vivifique a Tua palavra, trazendo a saúde aos nossos corpos, alegria às nossas almas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos tenham uma boa tarde com Jesus.